Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Magno e seja muito bem-vindo ao canal Em Busca da Verdade. Você que aprecia bons conteúdos está exatamente aqui no canal certo. Então, meus queridos, já aproveitem para ajudar o canal a crescer, curtindo este vídeo, compartilhando, deixando seu comentário e indo lá no sininho e ativar o sininho nas notificações em todas. Conto com a colaboração de vocês. Desde já, mais uma vez, muito obrigado. E o vídeo de hoje é uma resposta mais detalhada para uma pessoa que me acompanha, a dona Elisângela, que perguntou assim, ela me encontrou na rua e perguntou assim, professor, como é que eu sei que Maria é mãe de Deus? Queria que o senhor me explicasse. E já tem um vídeo aqui no canal fazendo justamente, dando justamente essa explicação, por que que nós não só compreendemos, mas como que de fato nós entendemos que Maria é mãe de Deus, né? Para isso, para que nós entendamos e cremos que realmente Maria é mãe de Deus, nós precisamos entender a pessoa do Cristo, do Messias, do Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos compreender um pouco sobre ele. Vocês já ouviram certamente aquela passagem que está lá no Êxodo, onde o Senhor, Deus aparece, né? O próprio Deus ali aparece, ali aparece entre aspas ali aquele episódio da sarça ardente, né? Em que Moisés ali fala com o próprio Deus, e quando Moisés pergunta, quando o povo perguntar quem é, como é o nome de Deus, por exemplo, o Senhor, o Deus dos exércitos, vai falar: diga ao povo que eu sou aquele que sou. Pois bem, Deus, ele diz: eu sou aquele que sou. Ora, ninguém, obviamente, pode falar estas palavras a menos que seja Deus. Ponto. Gravem, gravem essa parte. O próprio Deus fala: eu sou aquele que sou. Ou seja, Deus, ele é. Agora vamos pular lá para o livro do evangelista São João, lá no capítulo 8, dos versículos 51 até o versículo 59, o último versículo do capítulo 8. Vamos lá, para que nós consigamos entender, de fato, quem é Jesus. Quais são as palavras que Jesus se refere, para que nós entendamos que ele também se intitula como Deus. Diz assim, a partir do versículo 21 do capítulo 8 do Evangelho de São João: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Olha o absurdo com que os judeus, sem compreender nada acerca da pessoa do Cristo, acerca de tudo que Jesus já os havia ensinado, mas eles estavam cegos, fechados. Então eles disseram que Jesus estava possuído por um demônio. E continuaram: Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes que, se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu Jesus:
Se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e, se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: Não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus fala nestes termos. A essas palavras, pegaram então em pedras para lhas atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Ou seja, essas palavras foram muito duras para os judeus que pegaram pedras para apedrejar Jesus, porque em outras situações, vejamos, ou uma outra pessoa proferisse essas palavras, isso configura-se como blasfêmia. Porém, quem está mencionando essas palavras é o próprio Cristo, o Logos divino. Então, quando Deus disse lá na sarça ardente, eu sou, Jesus, aqui no Evangelho, fala, eu sou. Ou seja, Jesus intitula-se como Deus, mas ele não intitula-se como Deus, porque ele é da mesma natureza de Deus. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O Cristo tem a natureza humana e a natureza divina. Por isso que não se separa o Cristo homem do Cristo divino. Então, é preciso que nós compreendamos isso. Compreendeu que Jesus Cristo é homem e Deus? Aí é onde entra o ponto em que nós, católicos, pregamos firmemente que Maria é mãe de Deus, porque ela é a mãe do Cristo. Ela não é mãe só de uma parte do Cristo. Ela é a mãe do Cristo todo. E o Cristo todo é homem e Deus. Ele mesmo fala: antes que Abraão fosse, eu sou. Cristo é ali como o próprio evangelista João, lá no início, lá no prólogo, ele vai falar: no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. Ou em outras traduções tem o Logos. O Cristo é o Logos divino. É essa razão. Entende? Então, o Cristo, de fato, é Deus. Ele não só se intitula como Deus, mas ele de fato é Deus. Por quê? Porque ele tem a mesma natureza divina. E então, não tem como ser diferente. Não pode negar-se que Maria não seja mãe de Deus, que Maria não é mãe de Deus. Negando isso, você nega que Cristo é Deus. Se você nega que Cristo é Deus, você nega essas palavras que ele mesmo falou. Então, eu não posso negar as palavras do Cristo. Eu não posso negar que o que está escrito aqui é absurdo. Eu não sou um judeu hipócrita. Não sou um fariseu hipócrita. Pelo menos busco a cada instante não ser. Entende? Então, vocês veem a importância de nós compreendermos de fato a essência da palavra de Deus. O que a igreja nos ensina,
a coerência, as verdades, objetivos, verdades de fé e as verdades reais no qual nós vivemos e no qual a igreja nos ensina de uma forma muito verdadeira, muito firme. Então, meus queridos, esse vídeo aqui é um vídeo curto, é um vídeo explicando para a minha amiga Elisângela, que pediu que eu explicasse um pouquinho melhor para ela como entender que Maria é mãe de Deus. E de fato, Maria é mãe do Cristo todo, não só de uma parte. Essa heresia em que Cristo tinha era a natureza humana, era uma parte, a natureza divina era outra, e a igreja já combateu essa heresia lá nos primeiros séculos, tá? Em que Maria era apenas mãe de Deus, de Jesus homem, mas não era mãe de Jesus Deus. Isso é impossível. Isso é impossível de separar, porque Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiro Deus. Por isso, Maria, sim, é mãe de Deus, porque Cristo é Deus. Obrigado mais uma vez. Não se esqueça de dar uma ajuda no canal, curtindo e compartilhando, fazendo todo aquele processo que eu já falo lá no início dos vídeos. Obrigado e até o próximo.